Boa tarde, amigos. Hoje nós recebemos com muito prazer uma moça tão bonita e é uma médica que está fazendo o maior sucesso, cardiologia, Maria Tereza Sampaio Lira. Devia ser jornalista, porque ela é de uma família de jornalistas, ela é sobrinha de Inaldo e de Ivanildo Sampaio. Exatamente. Mas não quis saber de jornalismo, não, foi para a medicina. Acabei indo para a medicina, mas quando eu era pequena, eu sempre admirei muito, né, tio Inaldo e tio Ivanildo, enfim, os tios são muito importantes na nossa família, os dois. Então, em algum momento, eu sempre gostei de escrever, enfim, eu até pensei em fazer jornalismo, mas depois acabei me enveredando mais para a medicina e segui esse caminho aí. Foi se agarrar com o coração. Fui me agarrar Ô, com o doutora, por coração. que o coração mata tanto? Vamos lá. O coração, ele mata muito porque o coração, ele é um órgão que é fundamental no nosso organismo e não existe uma maneira de a gente substituir a função dele, como, por exemplo, para os rins, que existe a hemodiálise. Então, quando a gente tem um problema no coração que causa o comprometimento da sua função, como a função dele é vital para o nosso organismo, acaba que a falta do funcionamento dele leva a gente ao óbito. E o coração, ele acaba sofrendo como consequência do estilo de vida que a gente tem hoje em dia. Então, por exemplo, a nossa sociedade, certo? Hoje em dia ela é mais hipertensa, ela tem mais diabetes, ela tem mais dislipidemia, problema do colesterol, tem a questão da obesidade, do próprio envelhecimento do organismo. Então, tudo isso acaba Cigarro e da a bebida. bebida, tudo isso, o estilo de vida que a gente tem, principalmente aqui no Ocidente, acaba comprometendo muito o coração e causando problemas cardíacos. E, consequentemente, quando a gente tem um problema grave, quando esse órgão tem uma dificuldade de funcionar, enfim, isso pode acabar levando o paciente a óbito, porque não existe uma maneira da gente substituir a função dele quando ele para de funcionar, como acontece com o rim, por exemplo, como eu já citei anteriormente, né? O que é insuficiência cardíaca, que está dando tanta gente? O que é insuficiência cardíaca? Insuficiência cardíaca, o nome ele já diz, é o coração insuficiente, ou seja, o coração ele não está funcionando da maneira como ele deveria funcionar, certo? Então, é uma insuficiência do trabalho do coração. Popularmente, muita gente chama de coração crescido, coração inchado, e acaba que isso é a via comum de todas as doenças do coração. Por exemplo, você pode ter um infarto, não morrer daquele infarto, mas acabar, por causa daquele infarto, seu coração não trabalhar de maneira suficiente. Então, você vai ter insuficiência cardíaca. Você pode ter um problema na válvula do seu coração. E se você não cuidar, você não operar, aquele coração vai ficar doente e vai trabalhar O de que é maneira... válvula? O que é válvula, doutor? Válvula é muita Parece coisa, uma válvula né? de carro. A gente tem Exato. válvula, A gente tem válvula. A válvula é como se fosse a porta, a janela do nosso coração. Ela abre e fecha para o sangue passar. Então, se ela não abre de maneira adequada e se ela não fecha de maneira adequada, pode causar um problema no coração e isso levar à insuficiência cardíaca, que é esse coração que trabalha de maneira insuficiente e tem dificuldade de levar o sangue para os órgãos. Olha, a senhora trabalha com o doutor Fernando Moraes, ele opera criança, opera recém-nascido, tem recém-nascido que já nasce com problema no coração, doutor? Tem recém-nascido que já nasce com problema do coração. Existem as cardiopatias congênitas, que é quando a gente nasce com um problema do coração. Algumas vezes já consegue identificar durante a gravidez da mulher. Hoje em dia é recomendado fazer um eco fetal, ou seja, para ver se o bebezinho já tem algum problema cardíaco, para poder a equipe se preparar para receber aquele bebê, inclusive o pediatra que vai pegá-lo. Então, tem pacientes que nascem e precisam de uma cirurgia de emergência ali na hora para poder ele continuar vivendo, enfim. Às vezes precisa de uma correção mais tardias, com 2, 3 anos, às vezes só na adolescência, enfim. Mas tem gente, sim, que nasce com problema do coração. Agora, tem gente, né, doutora, que parece o Recife, tem mais ponte do que o Recife, né? Exatamente. O que é a ponte? A ponte, ela serve, na verdade, para a gente tirar o nosso órgão, o nosso coração, ele tem vários vasos, que é por onde vai passar o sangue para irrigá-lo, tá certo? Algumas vezes acontece a obstrução desses vasos, como se fosse um encanamento que está obstruído, tá certo? Um encanamento da nossa casa com obstrução. E a água não vai conseguir passar, ou seja, o sangue não vai conseguir passar de maneira adequada. Então, você tem que colocar uma ponte mesmo para esse sangue passar por outro lugar. A ponte que a gente fala, a ponte mamária, a ponte safena, ela é realmente uma ponte que a gente faz do nosso corpo, pulando essa obstrução. Ou seja, você vai fazer que o sangue que está vindo, que ia ter dificuldade de passar por aquele local que está obstruído, pule aquele local e volte de novo para irrigar o coração de maneira adequada. E por que é que tem uma que arranca na perna?
porque essa é a ponte safena. Aqui a gente tem uma veia, que é chamada de safena, que a gente tira ela e pode colocar ela no coração para fazer essas pontes. E a mamária, ela está dentro do nosso tórax. Então, acaba que você, quando a paciente faz só ponte mamária, ele não tem aquela cicatriz na perna, porque na hora que abre, você consegue já fazer tudo por aqui, porque a mamária fica aqui em cima. Mas a safena você precisa tirar da perna para poder colocar aqui, enfim, fazer essas pontes pulando essas obstruções. Por que que a senhora optou pela cardiologia quando se formou em medicina? Por que a cardiologia? Quando eu terminei a medicina, na verdade, eu não sabia muito bem para que área eu ia seguir, eu sabia que eu gostava de doente. Isso aí é Gostar de doente, de é? doente de Ah, paciente. tá bom. É a senhora e dona a santa Não, mas Maria não do é gostar, Calcutá, gosta de doença. mas não é gostar de doente em si, mas eu gosto muito de conversar com as pessoas, então eu sabia que queria alguma coisa clínica. Então, para poder ter esse contato, né, que acaba que são as especialidades clínicas que você consegue ter um contato mais próximo com o paciente, ter consultas mais longas, conversar, entender um pouco mais o contexto daquele paciente, daquela família, enfim, dessa troca mesmo que eu gostava. Resolvi fazer clínica médica por causa disso, e durante a clínica médica, eu vi que realmente cardiologia sempre era uma área que acabava me chamando muita atenção. E acabei fazendo cardiologia, na verdade, por influência de alguns professores que sempre falavam que eu tinha podemos dizer, um amor diferente sempre que eu falava da especialidade de cardiologia. E eles começaram comigo, acho que você deveria fazer, porque realmente você, sempre que fala de cardiologia, você fala como se fosse um pouco encantada. E aí eu resolvi, enfim, quando eu terminei a clínica médica, pensar e resolvi acabar fazendo no cardiologia, né? Fiz prova fora, fiquei um tempo fora, que acabei fazendo residência fora, mas não me arrependo realmente da minha escolha, porque eu acho que me deu isso de poder ter um contato próximo com o paciente cardiológico. Normalmente é um paciente que entra no seu consultório e você segue por anos e anos, então tem essa troca que eu gosto muito, de poder conversar, entender um pouco mais a dinâmica daquele paciente, como levou ele a ter aqueles problemas, enfim, e poder tratar o paciente de uma maneira mais geral e mais global. E a cardiologia dentro das clínicas era uma coisa mais direta, que não fica muitas dúvidas, que você consegue ser um pouco mais assertivo do que outras especialidades. Então, acabei gostando muito aí e indo por essa A área. senhora cuida do paciente antes e depois da cirurgia. Isso. E antes ele tem medo de morrer? Tem, né? Ele chega Tem lá. medo. Quem não tem medo de morrer, né? É, Todo mundo tem medo de morrer, eles têm medo de morrer, né? é. Antigamente, só quem tinha problema no coração era o homem, né? Mas outro dia, um cardiologista amigo meu disse que agora é empate, é homem, metade mulher. Porque a mulher começou a trabalhar, começou a fumar, a beber. Então, hoje é o mesmo número de homem e de mulher, né? É. E além disso, né, além do próprio estilo de vida da gente, das mulheres que está acontecendo, se a gente for olhar para o passado, o que é que acontecia? Existia uma taxa de mortalidade muito alta das mulheres decorrente dos partos. E a gente sabe que o estrogênio que a gente tem no nosso corpo, ele protege, de certa forma, o nosso coração. A partir da menopausa, quando acontece a menopausa, esses níveis de estrogênio eles caem e o risco cardiovascular da mulher é exatamente igual o do homem. Então, superado essa morte que acontecia muito ali, muitos filhos, às vezes não tinham assistência de maneira adequada, que a gente sabe que no século passado isso poderia acontecer e muitas mulheres acabavam morrendo do parto. Superado esse problema, começaram-se a aparecer os problemas do coração. Existe outro problema também grave em relação às mulheres, que elas são muito desvalorizadas mesmo, suas queixas. As mulheres, normalmente, elas têm problemas do coração, mas não são com os sintomas habituais. Por exemplo, um homem, normalmente, quando ele infarta, ele vai ter aquela dor típica no peito, que vai apertar, enfim. Mulheres, elas podem infartar sentindo falta de ar, com soluço, com uma dor completamente diferente dessa típica que é do coração, uma dor no queixo, uma dor só no braço, uma dor no estômago. Então, às vezes, é mais difícil você diagnosticar um problema do coração na mulher do que no homem. E terceiro problema, se a gente pega todos os trabalhos científicos que a gente tem na medicina, principalmente voltado para a cardiologia, basicamente a gente só tem amostra masculina, na grande maioria das vezes. Então, acaba tudo que está descrito na literatura é muito mais voltada para o sexo masculino do que para o sexo feminino. Então, também acaba até dificultando aí questão de tratamento, questão de diagnóstico nessa população. Graças a Deus, a gente tem falado muito mais sobre essa questão de inclusão feminina, da importância de olhar a mulher como todo, de se valorizar a questão da mulher, de saber que a mulher tem problema do coração
mas com sintomas diferentes. Então, a população dos cardiologistas, de maneira geral, tem olhado com maior carinho para as mulheres e tem conseguido, sim, diagnosticar mais suas doenças. Mas o coração do homem é igual ao coração da mulher ou tem diferença? O coração do homem é igual ao coração da mulher. O que muda realmente é só a questão dos hormônios, né? Como eu falei, que a mulher está um pouco mais protegida para ter problemas do coração até a menopausa. Mas eles acontecem também, tá? Antes da menopausa você também pode infartar, você também pode nascer com algum problema do coração, você também pode ter a síndrome do coração partido, que se fala tanto. Como é coração partido? Síndrome do coração partido, O que é isso? Que é um problema que acontece quando você tem uma descarga muito grande de adrenalina no seu corpo, certo? Normalmente após um estresse muito grande, isso pode acontecer, um trauma muito grande, isso pode acontecer, mas também secundário a uma doença muito grave, que tem muita liberação de adrenalina no corpo, ou a um câncer, que você tem liberação de adrenalina no corpo, então o coração pode ficar disfuncionante, né? Isso também pode acontecer e é mais comum nas mulheres do que nos homens. O que é adrenalina? Adrenalina, vamos tentar explicar aqui. Adrenalina é um hormônio que a gente produz no nosso corpo, que ele vai nos proteger. Por exemplo, sempre que você está sobre um risco de alguma coisa, se tivesse um leão aqui na minha frente, meu organismo, para tentar se proteger, ele libera hormônios. Um deles é a adrenalina. E essa adrenalina vai fazer com que eu tenha uma resposta para tentar me proteger daquele leão. Ou seja, ele vai me deixar mais alerta, ele vai fazer com que eu tenha vontade de fugir, ele vai acelerar meu coração para poder meu coração trabalhar mais e, consequentemente, eu ter mais força, mais fôlego para conseguir fugir daquela situação. Então, a adrenalina é um hormônio que nosso corpo produz, normalmente frente a situações de estresse, para nos proteger. Só que isso pode acontecer, como qualquer coisa, de maneira exagerada e causar problemas. Esse estresse é provocado por excesso de trabalho também, pode provocar infarto? Qualquer situação de estresse pode sim acabar desencadeando um infarto, por exemplo, certo? O paciente que não se cuida, que não toma as medicações, que já tem obstruções no coração, às vezes ele tem uma situação de estresse tão importante em que você tem uma liberação grande de adrenalina e você pode acabar sim desencadeando estresse, porque aquela adrenalina em excesso no seu corpo pode acabar fazendo uma alteração da vascularização do coração, da maneira como o sangue vai chegar no coração e gerar um infarto. Isso pode acontecer sim, João. O que é o infarto? O infarto, eu sempre gosto de explicar o coração como se fosse uma casa, assim, para os pacientes, porque eu acho que é a maneira mais lúdica e mais fácil da gente entender. Do mesmo jeito que eu falei que as válvulas, elas são portas e janelas que a gente tem no nosso corpo, o coração, ele tem um encanamento, certo? Que é como se fosse o encanamento da nossa casa, tá? E por ele vai passar o sangue. Se por acaso no encanamento da nossa casa tem uma obstrução, aquela água não vai conseguir passar. E aquele sangue, e aquela água que não vai passar pode romper, causar um vazamento na parede, enfim. O infarto é a mesma coisa, só que nos vasos do nosso coração. Você tem uma obstrução, normalmente aguda, daquele vaso, e o sangue não consegue passar. Como o sangue não consegue passar, consequentemente, a área de coração que vem depois morre. E isso que causa o infarto. Porque você não consegue levar o sangue, o oxigênio, os nutrientes. Pode, caiu de moda, né, doutora? Mas eu me lembro que antigamente todo mundo andava com tal de isordil. Tinha até uma gente pendurada aqui com uma coisa com isordil. Isordil resolve a situação. Que diabo é isordil? Isordil, ela é uma medicação que justamente esse vaso, que tem a obstrução, ele vai tentar dilatar um pouquinho esse vaso para fazer com que esse sangue passe, tá certo? Hoje em dia, a gente não recomenda que todos os pacientes usem isordil de maneira rotineira, porque a maioria dos infartos graves que levam a óbito, o isordil não vai resolver. E, na verdade, pode até complicar a situação daquele paciente. Por quê? Porque o isordil, ele baixa a pressão, tá certo? Então, se o paciente tem um infarto grave, a pressão daquele paciente pode cair por causa do infarto, aí você junta o isordil que baixa mais sua pressão e você complicar ainda mais a situação dele. Então, existe algum perfil de paciente em que o isordil é válido ainda, tá certo? Para poder dilatar um pouco esses vasos e melhorar a dor daquele coração, mas realmente só com recomendação médica. Agora, é importante, doutora, o período que a pessoa sente os sintomas do infarto e chega ao hospital, esse tempo é fundamental? Sim. Quanto mais rápido... Melhor. Tempo é músculo, certo? Então, tempo é músculo, tempo é vida, certo? Quanto mais rápido você chegar no hospital
e diagnosticar seu infarto. E quanto mais rápido você abrir aquele vaso que está fechado, melhor para o paciente, porque você tem uma chance maior de salvar músculo daquele coração. Porque se por acaso você não procura um hospital ou se você deixa aquele músculo morrer, certo? Você pode acabar evoluindo com a insuficiência cardíaca que a gente já falou. E, consequentemente, você com insuficiência cardíaca, agora você vai ter outro problema. Além do problema dos vasos, o problema do coração não trabalhar de maneira suficiente. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Maria Tereza sobre coração, ela que é cardiologista. Nós vamos continuar conversando com a cardiologista Maria Tereza Sampaio Lira. Isso. Doutora, a senhora está tomando água. A Isso. senhora aconselha aos seus pacientes a tomar muita água? De maneira geral, sim, certo? Mas dentro da cardiologia, da insuficiência cardíaca, que a gente comentou um pouco, né, no bloco passado, quando o paciente é mais grave, tem uma insuficiência cardíaca mais grave, infelizmente, às vezes, a gente tem que restringir a água. E é uma coisa um pouquinho complicada, porque eles têm mais sede por causa da própria doença, e a gente precisa restringir, porque como o coração ele não trabalha de maneira suficiente, né, como a gente falou, o que acaba acontecendo é o acúmulo de líquido no nosso corpo. Então, você tem que, às vezes, dar uma segurada ali naquela água, nos líquidos que aquele paciente toma, porque ele não consegue colocar aquele líquido para fora de maneira adequada. Agora, uma saia justa para a senhora. Meu Como Deus. é que a pessoa faz para não ter infarto? Diga aí, o que é que deve fazer? Vamos lá. Existem os fatores de risco, tá certo? Que a gente sempre fala. Hipertensão, diabetes, problema do colesterol, obesidade, tabagismo, certo? Hoje em dia se fala também da lipoproteína A, tá? Tem a questão genética, tem a questão da idade e tem a questão do sexo. Alguns a gente consegue mexer. O sexo é homem ou mulher? Homem. O homem é pior, né? Tem uma Tá chance certo. maior. É. Então, alguns a gente consegue mexer. Por exemplo, é muito importante você controlar sua pressão, é muito importante você controlar seu diabetes, é muito importante você parar de fumar, questão do perder peso e questão de controlar o seu colesterol. Mas esses outros, a parte genética, ou seja, se você tem um histórico na família muito rico, seu pai infartou, sua mãe infartou, seus irmãos infartaram, a gente sabe que tem um componente genético ali importante que a gente não consegue mexer. Então, você tem que ser ainda mais rigoroso nesses 5. O sexo masculino também é algo que a gente não consegue mexer. Então, você tem que ser bem rigoroso nesse controle. Lembrando que mulher também infarta, tá? Mas é um fator de risco a mais ser homem. A questão do envelhecimento também não tem o que a gente fazer. A gente até brinca, se pegar todo mundo com 100 anos, todo mundo vai ter algum grau de obstrução nos vasos do coração. Não tem o que a gente fazer. Então, tem que controlar bem essas outras coisas. Então, dizer que você nunca vai ter um infarto é impossível, certo? Mas a gente luta muito com esses 5 fatores que a gente pode mexer para tentar reduzir o máximo o risco daquele paciente ter um evento. Mas lembrando que existem esses outros componentes que a gente não consegue mexer. O próprio envelhecimento, a parte genética, o sexo masculino, que a gente sabe que tem um risco um pouco maior do que as mulheres, e quando o paciente também tem alteração da lipoproteína A, que é um exame que a gente tem falado muito recentemente, né? Quem tem aumentado tem uma chance maior aí também de ter um evento cardíaco, um infarto no caso, né? Eu li outro dia de que a maioria dos infartos é feito de manhã cedo, quando o cara acorda. É verdade isso? Na verdade, a gente a vê mais no final da tarde, certo? Nesses períodos, tanto de manhã cedo como no final da tarde e período de frio. Eu fiz residência fora, né, que eu já comentei. Esse mês, agora, desse período do meio do ano, é muito frio em São Paulo, né? Então, a gente via aumentar muito o número de infartos, que realmente tem essa associação com esses períodos, assim, logo no início da manhã, final da tarde, principalmente, e com um clima frio. A gente vê realmente uma associação do aumento do número do infarto. Aqui, né, sempre quente, sempre calor, é mais difícil a gente poder flagrar isso. Mas lá em São Paulo ficava bem delimitado, assim, que no período de frio a gente via mais infartos. Talvez também a gente não sabia muito, não se tem uma explicação muito fisiopatológica para isso. Talvez porque as pessoas fumem mais durante o frio, enfim, não está muito bem claro, mas que existe essa associação, sim. Olha, diz que tem um ditado que a maior dor é a dor do parto. É a dor de uma pedrinha passando lá pelo rim. E a dor do infarto é igual à dor do parto? Veja,
A dor, muitos pacientes estão infartando e nem referem como sendo dor, o que eles estão sentindo. Acho que isso é uma coisa que é importante a gente falar. Às vezes é uma sensação de peso. Ele não consegue caracterizar como uma dor, mas é uma sensação de peso, assim, oprimindo o coração, como se alguém estivesse pegando e apertando o seu coração, de aperto, de peso, que não chega a ser aquela dor clássica que a gente está acostumado. Então, às vezes a gente chega para o paciente, e o senhor está sentindo dor? Aí ele fala, a gente vê lá, o eletro está suprado, um infarto com supra, que é o mais grave que a gente sabe que aquele paciente está infartado, o senhor está sentindo dor? Não, doutora, eu não estou sentindo dor nenhuma, é só uma sensação de aperto. Então, a gente fala muito dessa dor, mas nem sempre vai ser uma dor clássica que você consegue caracterizar. O mais clássico do infarto é essa sensação de peso e de opressão torácica, que ele não consegue definir muito bem onde é que está. Ele só sente como se fosse alguma coisa ali apertando no peito. E vai para o braço, né? Pode ir para o braço, não só o esquerdo, tá? Pode ir para o esquerdo, pode ir para o direito, pode ir para os dois, pode ir para a mandíbula, pode ir para o estômago. A gente fala aqui do umbigo para cima e do queixo para baixo, pode ser infarto. Então, a dor pode ir para qualquer um desses lugares, começar no peito e para qualquer um desses lugares, e também pode ser só no braço esquerdo, pode ser só no estômago, como eu falei, pode ser só um desconforto aqui em região de pescoço. Então, tem várias manifestações. Existe o clássico, que é importante para a gente poder se guiar, mas é importante também saber essas variações e ficar atento aos fatores de risco daquele paciente. Por exemplo, um paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, obeso, idoso, tem histórico familiar rico. É um sobrevivente. Esse cara com essa doença toda é um sobrevivente, né? Mesmo que ele não chegue, às vezes, com o quadro de dor típica, mas se ele chega com uma dor, mesmo que não seja uma dor característica, tem que passar na sua cabeça que aquele paciente pode estar infartando com uma dor atípica. E a doença? A boca pode ir para o coração, a pessoa que come mal, não escolhe as comidas, pode isso causar problema no coração? Sim. Por exemplo, a própria alimentação que a gente tem, certo? Ela pode acabar levando a um problema de hipertensão arterial, pode levar aquele paciente a ter uma obesidade. Pela obesidade, ele tem uma maior chance de ter problema de colesterol, de ter diabetes. Consequentemente, isso pode levar a problemas no coração. Então, muitas vezes, o problema do coração começa pela boca do paciente. Então, quando a gente pega um paciente obeso, a gente sabe que se a gente conseguisse muitas vezes controlar aquela obesidade, provavelmente a pressão dele ia melhorar, o diabetes ia ficar mais controlado, o colesterol também ia dar uma regulada e, consequentemente, ia diminuir o risco cardiovascular dele. Então, existem alguns pacientes que o problema começa pela boca. Hoje em dia, a gente olha a obesidade como sendo uma doença crônica, do mesmo jeito que a hipertensão arterial, que é o diabetes, que é o problema de colesterol. É uma doença que ela não tem cura. Existem pessoas que têm uma predisposição maior a ter obesidade e a gente precisa encarar isso como sendo uma doença crônica que precisa de acompanhamento crônico e de tratamento crônico. Essas dietas só de 3 meses, que perde peso e depois volta a ganhar tudo, a gente sabe que não é efetivo. O que é importante é acolher aquele paciente, porque não é fácil perder peso, olhar para aquele paciente de maneira geral e entender que a obesidade é um problema crônico. Mesmo que ele perca lá os 20 quilos que ele tem que perder, está super magro, mas ele não pode perder aquele segmento, porque existe um componente genético naquele organismo de que ele pode voltar a ser obeso se ele perder o segmento e o acompanhamento. O cara é obeso até a missa de 7º dia, Exatamente. Né? Não tem outro jeito, né? Exato, precisa se cuidar. Do mesmo jeito que cuida da pressão, do colesterol e do diabetes, precisa cuidar do peso. Olha, o pós-operatório cardíaco é importante. Ele é fundamental, na verdade, né? E não adianta você fazer uma cirurgia e não se cuidar, daqui a pouco tem outra, né? Exatamente. Acho que fica um lembrete aqui, porque às vezes o paciente pensa, não, troquei minha válvula, tá tudo bem. Realmente, o problema maior foi resolvido. Você trocou sua válvula, aquela válvula normalmente tem um tempo aí de vida, 10, 12, 15 anos. A gente espera que durante esse período você não tenha maiores problemas, mas tem todos os outros comemorativos que você precisa acompanhar. Primeiro, tudo bem, aquela válvula normalmente vai durar 15 anos, sei lá. Mas pode ser que ela dê problema antes. E se você não acompanhar, você vai descobrir aquele problema, às vezes tardio, numa situação muito mais grave. Você pode ter uma pressão alta, que você precisa continuar controlando, porque senão aquilo pode acabar virando um problema no seu coração. Você pode ter um diabetes. Então, você operou, você resolve aquele problema mais grave, mas é fundamental continuar o acompanhamento com o seu médico, com o seu cardiologista, para você também poder ficar seriando, né, os exames, vendo se vai acontecer algum problema e, se acontecer, detectar de maneira precoce, certo? E cuidando dos fatores de risco. Olha, a senhora está falando muito de válvula aí,
Mas não falou de estente. O que diabo é estente? Estente, né? Estente não tem em carro, não. Válvula tem em carro e tem na pessoa. Mas o estente só tem na pessoa. O que é o estente? Vamos lá. Muita gente fala que é tipo uma molinha que se coloca no coração, né? Lembra daquele exemplo que eu falei, da questão de você ter como se fosse um encanamento que a gente tem? Imagine que o encanamento da sua casa está ali com obstrução. Foi juntando lodo, foi juntando lodo, foi juntando lodo, e, consequentemente, aquele cano foi diminuindo de diâmetro, certo? O que é o estente? Você entra com o estente, ele é uma molinha porque, na verdade, ele entra pequenininho e ele dilata. Então, digamos, o cano, sei lá, tinha esse diâmetro. Aí, por causa do lodo, ficou com um diâmetro pequenininho. Você vai lá com o estente, ele vem fechadinho, e você abre para abrir novamente aquele vaso, certo? Então, na verdade, ele é uma malha que você vai ter, tá certo? Que, enfim, de alguns polímeros que a gente tem, que, na verdade, ele vai servir para abrir aquele espaço que estava fechado, que, no caso da gente, né, é por uma placa, normalmente, de colesterol. E quantas válvulas, quanto estente a pessoa pode ter? Vários. O que a gente sabe é que quanto mais estentes, mais riscos de ter complicações dos estentes. É diferente do paciente que coloca um estente num paciente que precisa colocar 6 estentes. Porque cada estente tem um riscozinho associado àquele estente, certo? Então, vai se somando. Então, tem paciente que tem 10 estentes, 12 estentes, entendeu? Não é o habitual, mas tem. O que a gente sabe é que cada estentezinho desse, existe um risco ali daquele estente voltar a fechar, daquele estente ter uma complicação. Enfim, mas não existe um limite de número de estentes. E com relação ao tratamento pós-operatório, o exame periódico é importante? Ele é fundamental, né? Além do pós-operatório, depois que você faz uma cirurgia cardíaca, enquanto você está internado, é importante você fazer um exame para ver se a cirurgia foi com sucesso, né? Na grande maioria das vezes sim, mas é importante fazer um exame, porque às vezes ali, durante o intraoperatório, tá tudo bem, mas enfim, 2, 3 dias depois, é importante confirmar realmente que a cirurgia ficou ótima, ficou tudo legal, enfim, nenhuma complicação. E também fazer o segmento ambulatorial, né? Voltar no seu cardiologista precoce, para ver se continua tudo bem, até para ser liberado aos poucos para as atividades físicas, voltar para a sua rotina, fazer acompanhamento aí, dependendo do problema, a cada 3, 6 meses, 1 ano, enfim, mas não pode perder esse segmento, João. É fundamental. E com relação à cirurgia, já existe cirurgia cardíaca feita por robô? Já, mas não é uma realidade que a gente tem de maneira corriqueira aqui, tá certo? Mas já existe cirurgia cardíaca feita por robô, sim. A gente imagina que talvez aí nos próximos anos, enfim, o que a gente pode acontecer é um paciente, às vezes aqui em Recife, possa ser operado por outro médico que esteja em outro lá, nos Estados Unidos, que isso possa acontecer em algum momento com a evolução da tecnologia que a gente está tendo. Mas não é uma realidade que a gente tem atualmente. É para amanhã, não é para hoje. É, exatamente. Nós queremos agradecer a doutora Maria da Deus, parabéns, e viram então porque a razão do sucesso dela vem fazendo na cardiologia. Realmente é uma profissional da maior relevância. Agora, eu não gostei que ela é contra os homens, né? O homem morre mais primeiro do que a mulher. Não. É defendendo as mulheres. O homem vai... Tem que defender as mulheres. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigada, João.